Fala, meus queridos alunos do curso Técnico em Biotecnologia, integrado ao ensino médio. Essa é mais uma aula da disciplina de Bioquímica e hoje nós iniciaremos o estudo sobre o metabolismo. Sobretudo, nesta aula estaremos falando sobre o metabolismo dos carboidratos. Essa aula ela é dividida em dois encontros. A aula 9 nós estudaremos a glicólise e na aula 10 estudaremos o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Bom, nós já estudamos durante a nossa caminhada aqui na disciplina, durante o ano, sobre os carboidratos, a sua importância biológica, sobretudo para a produção de energia, né? Para a reconstituição da molécula de ATP. Vimos também que os carboidratos têm outras funções, como moléculas sinalizadoras, moléculas estruturais, mas que a principal função dos carboidratos é o armazenamento e a disponibilidade de energia para as células, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o metabolismo dos carboidratos, certo? E na aula discutiremos em especial o metabolismo dos carboidratos em células eucariontes, certo? Então, o metabolismo dessas moléculas pode ser chamado também de respiração celular e ocorre em duas fases. A primeira fase nós chamamos de fase anaeróbica, veja, anaeróbica, então é sem a necessidade do oxigênio. Essa primeira fase ela vai ocorrer no citoplasma da célula e corresponde à glicólise, que é o que nós vamos estudar hoje. E a segunda fase, ela vai ocorrer lá na mitocôndria e é a fase aeróbica, isto é, que vai depender aí do oxigênio em alguma das suas etapas. E aí nós temos o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, ok? Então são duas fases distintas, uma ocorre no citoplasma, que corresponde à glicólise, nós chamamos de fase anaeróbica. Ela é comum tanto para organismos aeróbicos quanto para anaeróbicos, os dois fazem essa fase. E a fase aeróbica, que é o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, também conhecida como cadeia respiratória. Então, a nossa primeira pergunta, para que você possa ver na sua apostila, buscar também esse conteúdo é: quais são as fases da respiração celular? Eu já falei aqui, né? E onde elas ocorrem? Então, quais são as fases e onde elas ocorrem? Pergunta número 1 que você deve entregar na aula de hoje ainda, no link aqui embaixo na descrição da aula no AVA. Então, a glicólise é essa fase de quebra da glicose, né? E a glicose ela é quantitativamente o principal substrato oxidável para a maioria dos organismos. Quando nós estávamos estudando a estrutura dos carboidratos, nós dizemos o seguinte, que a glicose ela é mais acessível, ela é mais fácil de quebrar, por isso que ela é utilizada como a principal fonte oxidável para a produção de energia pelas células. Só que os lipídios, eles são mais difíceis de quebrar, mas eles são mais viáveis para armazenamento e também são os mais energéticos, lembram? Então a glicose, ela é muito importante porque ela é muito acessível. Então todos os organismos praticamente utilizam a glicose como a sua principal ou primeira fonte energética, ok? Essa aqui é a molécula de glicose. Nós estamos vendo a cadeia aberta, a cadeia fechada da molécula, né? Apresentação fechada. Ela é uma hexose porque tem 6 carbonos, certo? Vocês lembram disso, né? Porque nós já tivemos lá a nossa aula sobre as estruturas dos carboidratos. Bom, todas as células elas oxidam a glicose a piruvato para obter ATP. O piruvato pode ser oxidado a CO2, aumentando muito mais a produção de ATP. Então, de maneira geral, todas as células, procariontes, eucariontes, aeróbicas, anaeróbicas, fazem a glicólise, que é a oxidação da glicose até piruvato, a quebra da glicose até piruvato. De piruvato até CO2, somente as células que nós chamamos de aeróbicas, que usam oxigênio, que conseguem quebrar, ok?
Uma coisa muito importante antes de nós começarmos a discutir sobre o metabolismo da glicose é falar sobre as vitaminas do complexo B. Vocês lembram que quando nós estávamos estudando as vitaminas do complexo B, eu falei para vocês que todas elas estavam relacionadas a algum tipo de metabolismo, certo? Então, eu dizia, olha gente, é relacionado ao metabolismo. Vitaminas do complexo B são importantes para a manutenção do metabolismo celular. E aqui eu apresento para vocês duas vitaminas do complexo B que estão diretamente relacionadas ao metabolismo energético dos carboidratos, que é a nicotinamina adenina dinucleotídeo, nome difícil, né? Conhecida pela sigla NAD, que é a vitamina B3, e a outra é a flavina adenina dinucleotídeo, difícil o nome, sigla FAD, que é a vitamina B2 aí, complexada a um dinucleotídeo, ok? Então veja que as vitaminas do complexo B, a B2 e a B3, são importantíssimas no metabolismo dos carboidratos. Nós vamos ver que elas vão ser oxidadas ou vão ser reduzidas, ok? E essa oxidação e essa redução, ela é importante lá na última fase do metabolismo, como nós veremos somente na nossa próxima aula. O mais importante aqui é que vocês vão ver a FAD entrando no ciclo e saindo dele de forma reduzida, ok? Então é importante vocês observarem isso. Então a pergunta 2 é, o que são NAD e FAD e qual a importância para o metabolismo energético? Eu já falei aqui um pouco e eu tenho certeza que vocês vão fazer uma boa de uma pesquisa e trazer uma resposta para a gente, tá bom? Novamente, a primeira fase da respiração celular é a glicólise, é o que nós vamos estudar agora, certo? Que é da glicose até o piruvato, a quebra da glicose até o piruvato. Depois nós vamos estudar a segunda fase, que é o ciclo de Krebs. E por último, a terceira fase, que é a cadeia transportadora de elétrons ou fosforilação oxidativa. Glicólise. Glicólise vem do grego, né? E tem a sua origem na junção de duas palavras. Gli, que é doce, açúcar, e lisis, que é quebra, dissolução. Toda vez que você vê lise, quer dizer quebra, dissolução. Então a glicólise é a quebra do açúcar, quebra da glicose, ok? Atualmente podemos definir glicólise como uma sequência de reações que converte a glicose em piruvato. Essa é a definição da glicólise. Existem 10 fases na glicólise. Nós vamos ver que as primeiras 5 fases nós chamamos de fases de preparação e as últimas nós chamamos de fase de pagamento, ok? Começando pela fase preparatória. O que ocorre na fase preparatória? A molécula, ela gasta energia, ela gasta ATP e também magnésio, não é? Então ela gasta 2 moléculas de ATP e também de magnésio, por isso que o nome é preparatório, não ganha nada. E aí se processa 5 reações bioquímicas, nenhuma energia é armazenada, pelo contrário, né? 2 moléculas de ATP são invertidas, né? São quebradas para que ocorra a reação. Aí você me pergunta, poxa professor, mas para produzir energia nós temos que gastar energia? Claro, né? Esse é o princípio do metabolismo, não é? Não existe nenhum metabolismo que não exija energia. Então sim, para produzir energia nós temos que gastar energia. Obviamente que nós temos que gastar menos para produzir mais, para que nós tenhamos assim um salto, ok? E o que é a reação de fosforilação, né? Fosforilação é a adição de um grupamento fosfato na molécula. Então você vai ver que esse ATP ele vai ser perdido porque vai ser roubado dele uma molécula de fosfato para a molécula de glicose durante essa fase, tá bom? Bom, então agora nós vamos começar a mostrar reação por reação. Lembrando que essas reações ocorrem em cadeia. Eu vou voltar aqui a imagem, olha, só para exemplificar. Ó. Glicose e a reação ocorrendo em uma cadeia, tá ok?
Então, nós vamos ver reação 1, aí depois da reação 1, a 2, a 3, em cadeia, uma atrás da outra, ok? Então, a nossa primeira reação, o substrato, é a glicose. O que ocorre nessa primeira reação? A glicose ela entra no tecido, nas células, e ela precisa ser fosforilada. Ela precisa ganhar uma molécula de fosfato. Para quê? Para que ela não saia da célula, para que ela fique dentro da célula e seja utilizada como fonte de energia, tá certo? Então, quem faz isso? Quem é que vai lá e junta a molécula de glicose com uma molécula de fosfato? Uma enzima chamada hexoquinase. O que a hexoquinase faz? Pega a molécula de glicose, pega uma molécula de ATP, rouba dessa molécula de ATP um grupamento fosfato e coloca lá na posição 6, olha, no carbono 6 da glicose. Agora a glicose deixa de ser glicose e nós chamamos de glicose 6-fosfato. Veja bem, glicose 6-fosfato. Não quer dizer que tem 6 fosfatos na glicose, não. Quer dizer que o fosfato está na posição 6, tá bom? Glicose 6-fosfato. Quem fez isso? Uma enzima chamada hexoquinase. Repetindo então, o que a enzima faz? Pega um fosfato, tá vendo? Do ATP, ó. Aqui estava adenosina trifosfato, perdeu um fosfato, ficou adenosina difosfato, né? Então ela rouba esse fosfato e bota no carbono 6 da glicose. Agora a glicose é a glicose 6-fosfato. Nisso também ela utiliza o cofator chamado magnésio, para que isso ocorra, tá bom? O íon magnésio. Agora, nós temos a glicose 6-fosfato. E aí a glicose 6-fosfato, ela passa por uma outra reação chamada, uma reação de conversão, chamada isomerização. Veja, glicose 6-fosfato vai precisar ser transformada em frutose 6-fosfato. Então, olha só, aqui nós temos as duas moléculas, a glicose 6-fosfato e ela aqui depois de ser transformada em frutose 6-fosfato. O que a célula vai fazer agora é um processo de isomeria, a mudança da molécula. Então, a molécula ela vai deixar de ser glicose e vai se transformar na frutose. Quem faz isso é uma enzima chamada fosfoglicoisomerase. Veja que o nome das enzimas estão diretamente relacionadas à sua ação. Veja, isomerase quer dizer mudança da molécula. No caso aqui, uma isomeria. A molécula não mudou o seu quantitativo atômico, né, a sua fórmula molecular, mas mudou a sua forma geométrica. Você pode olhar aqui que a geometria da molécula mudou, certo? Então isso é uma isomeria. E quem faz isso? A fosfoglicoisomerase, que vai fazer isso, ok? Então a glicose deixa de ser glicose 6-fosfato e se transforma em frutose 6-fosfato. Na reação 3, nós temos agora a frutose 6-fosfato e ela vai receber mais uma molécula de fosfato. Então, vai ocorrer mais um roubo de uma molécula de fosfato lá do ATP. Então, olha só, quem é que vai fazer isso? Vai ser a fosfofrutoquinase. Essa enzima, o que ela vai fazer é, a partir da molécula de ATP, vai arrancar um grupamento fosfato e vai colocar esse grupamento fosfato no carbono 1 da frutose 6-fosfato. Então aqui nós temos a frutose 6-fosfato. A enzima vai lá, à custa de um fosfato do ATP, né, quebrando o ATP, ela vai pegar esse fosfato e vai colocar lá no carbono 1. E agora a frutose 6-fosfato se chama frutose 1,6 bisfosfato. Não é 1,6 no quantitativo, não. Esse número aqui, ele representa onde está o fosfato, né? Ó, no carbono 1 e também no carbono 6, como são dois bisfosfato, tá bom? Frutose, a molécula. 1, a posição do primeiro fosfato. 6, a posição do segundo fosfato.
bis 2. E aqui, por último, o nome do grupamento, que é o grupamento fosfato, ok? Então, agora nós temos a frutose 1,6-bis-fosfato. Então, veja que é mais uma fase de investimento. A célula não ganhou nada de energia, pelo contrário, até agora perdeu 2 moléculas de ATP, além de usar aí o magnésio na reação. É que eu estou acostumado com o cloreto de magnésio nas reações, né? Mas nesse caso aqui é magnésio. E agora nós chegamos na fase 4, na reação 4. A frutose 1,6-bifosfato é clivada em 2 triose. Vocês lembram o que é triose? Triose é um carboidrato com 3 carbonos. Isso são as trioses. Então agora a frutose 1,6-bifosfato vai ser quebrada no meio, certo? Formando 2 trioses. Olha só aqui a molécula da frutose. Aí vocês podem falar, professor, agora a molécula da frutose está sendo apresentada na forma de cadeia aberta. Claro, é só meramente didático para mostrar onde que está ocorrendo a quebra, né? Aqui, olha, entre o carbono 3 e o carbono 4, tá bom? Então, quem vai quebrar a molécula no meio é uma enzima chamada aldolase. Ela vai lá e quebra a molécula bem no meio, formando assim a dihidroxicetona fosfato e o gliceraldeído 3-fosfato, tá bom? Então, até aqui na reação 4, tudo bem? Nós vimos então que houve a adição do fosfato lá na reação 1, né, na posição 6. Depois, na reação 2, nós vimos a isomeria, a transformação da glicose em frutose. Na reação 3, nós vimos a adição de mais um fosfato na posição 6. Lembrando que toda vez que é adicionado o fosfato é à custa de um ATP. E agora na reação 4, nós vimos o quê? Quebra. Olha o nome da enzima, aldolase. Olha só, aldo porque a frutose tem um grupamento aldeído. Aldo de aldeído, lase, ase de quebra. Então, olha só o que rolou aqui, uma quebra. Então, nós temos a partir da reação 4, 2 moléculas, dihidroxicetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Queridos, o gliceraldeído 3-fosfato está preparado para ir para a reação próxima. Só que a dihidroxicetona fosfato não está preparada. Ela precisa ser transformada em gliceraldeído, ok? Vou repetir. O gliceraldeído aqui está prontinho para a próxima reação. Mas nós não quebramos a molécula e formamos dihidroxicetona? Essa dihidroxicetona não pode ser jogada fora. Então, ela precisa ser transformada em gliceraldeído. Se vocês olharem bem as duas moléculas, elas são irmãs, né? São muito parecidas. Olha, o grupamento fosfato aqui que está num lugar e que poderia estar no outro, né? Poderia estar aqui. Então, é isso que vai acontecer. A dihidroxicetona vai ser transformada em gliceraldeído na reação 5. Então, vai ocorrer a isomeria mais uma vez. Agora, a isomeria da dihidroxicetona. Ela vai ser transformada em gliceraldeído 3-fosfato. Quem faz isso? Uma enzima isomerase chamada triose fosfato isomerase. Ela vai só mudar a molécula. Veja aí, que a fórmula molecular vai ser a mesma, mas a estrutura é diferente. Ok? A estrutura molecular é diferente por conta da isomeria. A dihidroxicetona vai ser transformada em gliceraldeído. Beleza? Reação 5 foi isso. Portanto, aqui nós temos as etapas da fase preparatória. Como eu já expliquei, na primeira fase ocorre a adição do grupamento fosfato na posição 6 da glicose. Esse grupamento fosfato foi roubado do ATP, então perdi energia. Na segunda fase ocorre a isomeria, a transformação da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Na terceira fase, a adição de mais um grupamento fosfato agora na posição 6, roubando esse grupamento lá do ATP. E na quarta fase, quem entra nela é dihidroxicetona, né, dihidroxifosfato, que vai ser transformada em gliceraldeído 3-fosfato aqui. Então, no final da fase preparatória,
eu tenho duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Uma que veio direto e a outra que precisou ser convertida a partir da dihidroxicetona fosfato, tá bom? A pergunta número 2, então, é: defina o que é a fase preparatória da glicólise e quais são as etapas. É para você escrever passo a passo de como ocorre a fase preparatória da glicólise, tá bom? Pronto, agora nós chegamos na fase de pagamento. Opa, pagamento quer dizer que nós vamos ganhar algo, né? Na reação 6, nós temos agora o gliceraldeído 3-fosfato, ele vai ser fosforilado novamente, vai receber mais uma vez um grupamento fosfato. Só que agora é a partir de um fosfato inorgânico. O que seria um fosfato inorgânico? Seria um grupamento fosfato não ligado a uma cadeia carbônica. Dentro da célula nós temos fosfato no citoplasma, não ligada à molécula de glicose ou não ligada a uma molécula de ATP, por exemplo. Esse fosfato nós chamamos de fosfato inorgânico, ok? Então veja que nós vamos usar agora um fosfato que não vai fazer com que eu perca ATP, vai ser um fosfato do citoplasma, tá bom? Então, quem vai adicionar esse fosfato no gliceraldeído, lembrando que são 2 gliceraldeídos, né? Que a gente quebrou a molécula, formou 2. Quem vai adicionar é a enzima chamada gliceraldeído 3-fosfato desidrogenado. Ela vai fazer o quê? Vai adicionar mais um fosfato no gliceraldeído agora na posição 1. Então, olha só, tem um fosfato na posição 1, que foi adicionado agora, além do fosfato que está aqui na posição 3, que foi adicionado anteriormente. Nessa reação não perco energia, pelo contrário, olha só, a NAD, ela vai ser aqui, olha só, reduzida. Ela vai ganhar hidrogênio na reação. Se liga nisso, NAD ganhando hidrogênio, porque na próxima aula vocês vão ver como isso é importante. Tá bom? Então, nessa fase já começa a ganhar alguma coisa, né? Olha só, a NAD ela foi reduzida, ganhou hidrogênio. É estranho esses termos, né? Reduzido e oxidado, é porque isso aí está relacionado à valência da molécula, né? Então, aqui, para nós, na bioquímica, toda vez que eu falar reduzido, quer dizer que a molécula ganhou íons de hidrogênio, tá bom? E oxidado quando ela perde esses íons. Tá bom? Então a NAD ela ganhou íons de hidrogênio, nós chamamos ela então de uma NAD reduzida, chamada NADH mais H, tá bom? Portanto, cada uma molécula de glicose que entra no processo de glicólise ocorrerá a oxidação de 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato em um 3-bifosfoglicerato, ok? Foi o que nós vimos aqui, ó. 2 moléculas de gliceraldeído vai formar 2 moléculas de um 3-bifosfoglicerato. Esse 1,3-bifosfoglicerato passa para a próxima reação, ok? Agora a célula começa a ganhar energia. O que é ganhar energia, gente? É reconstituir a molécula de ATP. Veja, lembra que eu falei em aula que a molécula de ATP é como se fosse a bateria do nosso celular. A bateria do meu celular, por si só, não é energia. Ela é aonde a energia está armazenada. Então, o que seria a energia do ATP? É que quando o fosfato, quando a molécula adenosina trifosfato perde um fosfato, ela libera energia. Então, essa energia liberada que vai mover as enzimas, ok? Então, é isso. Não é que a molécula de ATP ela é a energia, não. Ela é uma molécula energética, que quando ela perde um fosfato, ela libera energia para a enzima. Por exemplo, uma energia cinética para a actina e miosina, para que ocorra a contração muscular, ok? Uma energia cinética para uma enzima que vai quebrar determinado substrato, então vai fornecer energia para a molécula. Então, olha só, agora nessa fase 1,3, o 1,3-bifosfoglicerato, ele vai ser, o que vai acontecer? O fosfato do carbono 1 dele vai ser transferido para uma molécula de ADP. Então, olha só, eu tenho aqui a molécula de ADP, ela precisa ganhar mais um fosfato para que ela fique mais energética e eu possa utilizá-la. E de onde ela vai tirar esse fosfato?
Ela vai tirar do meu 1,3-bifosfoglicerato. Quem vai fazer isso? A enzima fosfoglicerato quinase. Olha, então, eu tenho o 1,3-bifosfoglicerato e tenho a molécula de ADP. A fosfoglicerato quinase, ela vai roubar o grupamento fosfato lá da posição 1 e vai passar aqui para o meu ADP. E aí, olha só, o bifosfoglicerato perdeu o fosfato do carbono 1, ficou só 3-fosfoglicerato. Para onde foi esse fosfato? Para a molécula de ATP e olha só, ganhamos então a molécula de ATP. Antes ela estava assim, ADP, e agora ela ganhou mais um fosfato ATP. Beleza? Agora ela está energética. Eu posso utilizar nas minhas reações. E aí esse 3-fosfoglicerato, ele vai passar por um processo de mudança. Isto é, o grupamento fosfato vai mudar do carbono 3 para o carbono 2. Só isso que ocorre na reação 8, uma mudança do grupamento fosfato do carbono 3 para o carbono 2 da molécula. Então ela era 3-fosfoglicerato, agora ela é 2-fosfoglicerato, tá bom? Quem faz isso? Uma enzima chamada fosfoglicerato mutase. É o nome da nossa enzima, tá bom? Chegamos na reação 9, o 2-fosfoglicerato, agora ele vai sofrer uma desidratação. Quem vai fazer isso é uma enzima chamada enolase. Então, ele vai perder molécula de água. A reação 9 ocorre a perda da molécula de água. Da onde vai sair a água? Aqui, ó, do carbono 2 e do carbono 3. A hidroxila do carbono 3 e o hidrogênio do carbono 2 vão se juntar formando água e vai sair fora. Quem faz isso é uma enzima chamada enolase. Muito legal isso aqui, ok? Agora a molécula não é mais o 2-fosfoglicerato e sim o fosfenol piruvato. É a molécula gerada a partir dessa desidratação da liberação da água pelo 2-fosfoglicerato. E por último agora a reação 10. O fosfenol piruvato, a enzima piruvato quinase, ela vai transferir o fosfato aqui do fosfenol piruvato para uma molécula de ADP. Então eu tenho aqui uma molécula de ADP, né, que é o ATP sem o fosfato, então descarregado. E agora vai vir a enzima piruvato quinase e vai roubar o ATP aqui do fosfenol piruvato e vai roubar o fosfato do fosfenol piruvato e vai transferir para o ADP. E agora o fosfenol piruvato não é mais ele é chamado agora de somente piruvato. E nessa reação ocorre aqui, olha só, a reconstituição da molécula de ATP. Então ela ganhou um fosfato, se transformou em ATP. De onde veio esse fosfato? Lá da molécula do fosfenol piruvato. Então veja que aqui é a reação onde eu ganho fosfato, certo? Então, olha, a fase de pagamento, nós temos aí a primeira reação, onde o gliceraldeído 3-fosfato ele recebe mais uma molécula de fosfato, só que esse fosfato é um fosfato inorgânico, quer dizer que eu não perco energia para colocar esse fosfato no local. Pelo contrário, aqui eu ainda estou ganhando a partir da redução de NADH. Vocês vão ver que NADH é importante lá na fosforilação oxidativa. Depois esse 1,3-bifosfoglicerato bem aqui vai ser transformado em 3-fosfoglicerato com a perda aqui do fosfato no carbono 1, que vai para a molécula de ATP, transformando ela em ATP, adenosina trifosfato, que é uma molécula energética. Depois esse 3-fosfoglicerato passa por um processo de mutase, que é a mudança do grupamento fosfato do carbono 3 para o carbono 2. Agora ele é 2-fosfoglicerato. Depois vem a enzima enolase, desidrata a molécula, tira a água da molécula. E, por último, a piruvato quinase, que pega o fosfenol piruvato, rouba o fosfato dele, transfere para o ADP, que agora se transforma em ATP, e, por último, o piruvato, certo?
Pergunta 3. Defina o que é a fase de pagamento da glicólise e quais são as etapas, passo a passo, tá bom? Então, se nós formos fazer um cálculo aqui de quanto que nós gastamos e quanto que nós ganhamos na glicólise a nível de energia, nós temos que na primeira fase nós gastamos 2 moléculas de ATP, gastamos energia, fase preparatória. Na segunda fase, nós produzimos 4 moléculas de ATP. Por quê? Porque no final da primeira fase nós tínhamos 2 moléculas de gliceraldeído, né? Então, cada molécula de gliceraldeído produziu 2 ATP, então 2 vezes 2, 4. Certo? Além disso, no final da segunda fase, nós temos 2 moléculas de piruvato. Vocês vão ver que o piruvato não para aqui, ele continua o ciclo. E 2 moléculas de NADH. Então, o saldo positivo aí seria o quê? 2 moléculas de ATP, né? Porque 4 que eu ganhei, 2 que eu perdi. 4 menos 2, 2. E 2 moléculas de piruvato e 2 moléculas de NADH. Esse é o saldo por molécula de glicose que entrou no ciclo, tá bom? Faça vocês agora, pergunta de número 4. Considere que em uma determinada célula entrou 250 unidades de glicose. Qual seria o saldo de ATP, piruvato e NAD produzidos na glicólise? Então, quanto de ATP, piruvato e NAD nós produziríamos com 250 unidades de glicose? Ok? Essa é uma pergunta interessante que vai precisar você fazer um cálculo rápido para saber, tá bom? Existem pontos de controle. Essa glicólise não está rolando lá de qualquer jeito e a célula não está controlando. Por exemplo, lá na primeira reação, pode ocorrer a inibição da enzima. A enzima hexoquinase ela pode ser inibida por excesso de glicose 6-fosfato. Por quê? A enzima ela produz glicose 6-fosfato. Se tem muita glicose 6-fosfato dentro da célula, a enzima ela é inibida pelo próprio produto que ela gera. E aí, dessa forma, a glicose sairia da célula para ser armazenada em outros tecidos, tá bom? Então a célula, ela tem a sua, dependendo do tipo de célula, né? Por exemplo, o músculo e o fígado até armazenam glicose, mas as demais, elas usam o que é necessário. O que não é necessário não fica dentro da célula. Então, seria aí o primeiro ponto de inibição, de controle. O outro aqui, olha, na fosfofrutoquinase, pode também ser inibida por excesso de ATP. Então, nessa reação de número 3, se tiver muito ATP, ela pode também ser inibida aqui, que ocorra essa reação. Uai, se a célula está cheia de ATP, para que ela vai produzir mais ATP a partir da glicólise? Então, ela consegue controlar isso. Lá na reação 10 também pode ocorrer uma inibição da enzima piruvato quinase, também por excesso de ATP. Se a célula produziu muito ATP, para que ela vai continuar fazendo muita glicólise? Então ela consegue reduzir os níveis de glicólise, tá bom? E o piruvato? Esse cidadão aí que foi construído, né? 2 moléculas de piruvato a partir de 1 molécula de glicose. Ele é jogado fora? Ele vai para o lixo? Não. O piruvato ele vai continuar o ciclo. Vocês vão ver que ele vai entrar no ciclo de Krebs, ok? Aqui, olha, no ciclo de Krebs, na respiração aeróbica, respiração que depende de oxigênio, e ele vai ser oxidado até a molécula de CO2 no ciclo. Ou, no organismo anaeróbico, ele vai sofrer uma reação de fermentação para ser transformado em etanol e gás carbônico aqui, por exemplo, nas leveduras que fazem isso. Sabe aquela levedura que você compra para fazer o pão, não é? Levedo? Então, ali é um micro-organismo, né? Chamado levedura, que é da classe das leveduras, né? Existem vários tipos de micro-organismos, que vai fazer isso, vai fazer a glicólise. Como ele é anaeróbico, ele vai transformar o piruvato em etanol e gás carbônico. O etanol, ele vai ficar no pão. Só que quando você aquecer, obviamente que o etanol vai evaporar. O gás carbônico, à medida que a levedura vai crescendo, quebrando o açúcar que tem na massa,
vai produzindo o gás carbônico, né, o etanol e gás carbônico, o etanol vai se acumulando e o gás carbônico precisa ir embora, porque é um gás. E aí é ele que faz o pão ficar fofinho. É ele que vai fazer com que ocorra aquelas bolhas que nós vemos dentro do pão, deixando o pão fermentado. Isto é, o pão vai inchar por conta disso. É o gás carbônico querendo sair fora da massa do pão, tá bom? Aqui também, olha, anaeróbico, um exemplo de anaeróbico é a transformação do piruvato em lactato. Lembra das bebidas lácteas, né? Tem várias no mercado. Pois é, ali tem um micro-organismo, geralmente um bacilo, uma bactéria, um bacilo, que vai fazer essa respiração anaeróbica, transformando o piruvato em lactato, tá bom? Então a gente vai ver isso melhor nas próximas aulas também. Aqui são as nossas referências. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Lembrando que aqui embaixo, ó, é para postar as respostas, tá bom? Dessa e da outra aula também, tá ok? Não esqueçam disso, tá bom? E nos vemos então no nosso próximo encontro. Muito obrigado e até mais!